Bíblia, vamos ler essa passagem, uma passagem que você conhece, mas que é muito interessante, porque Jesus socorreu uma mãe que estava, sem dúvida alguma, aflita. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículo 13 do Evangelho de São Lucas. Uma resposta de Jesus, que diz assim: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Amém? Diga comigo, não chores. Amém. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguma mãe aqui em nosso meio hoje que chorou? Levante a mão. Chorou de alegria? Levante a mão, eu quero ver. Alguma mãe que chorou de alegria? Levante a mão. Olha, temos algumas, né? Temos alguma mãe que chorou de tristeza hoje? Não foi um dia bom para você ou para a senhora? Levante a mão. Será que nós temos? Temos algumas mães que levantaram a mão também, dizendo que realmente choraram de tristeza nos dias de hoje. Muito bem. As pessoas sempre que choram têm um motivo, não é isso? Ninguém chora por chorar. Ou você pode chorar de alegria, o que não é tão comum na vida da gente, ou choramos de tristeza, que é uma reação natural das emoções da gente diante de uma situação que nos entristece, diante de uma situação que nos magoa, diante de uma situação que nos oprime, que nos angustia. E talvez eu esteja falando com muitas pessoas agora que, quem sabe, estão angustiadas por questões bem familiares, por questões bem de família mesmo. Quem sabe pessoas que me ouvem agora têm chorado e às vezes tem aquela sensação que esse choro nunca vai parar. A sensação de que a razão que tem levado você a esse choro é alguma coisa que vai se estender por muito tempo, a não ser que Deus opere um milagre para mudar então a situação que tem feito você chorar, a situação que tem feito você derramar as suas lágrimas. E eu quero nesta noite conversar com vocês e falar exatamente da experiência de uma mãe ao se encontrar com Jesus. Jesus Cristo estava indo para a cidade de Naim, uma cidade que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Nazaré, a mesma cidade onde o Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, aquela que ele entrou no quarto da criança e se colocou sobre a criança para poder aquecê-la, e então dando a vida novamente para aquela criança que já tinha nascido por um milagre de Deus. Jesus estava indo para essa cidade, mas eu tenho a certeza que Jesus Cristo não estava indo até ali por acaso. Ele não estava indo àquela cidade assim como alguma coisa que aconteceu por acaso, de repente ele decidiu ir até lá. Mas ele foi exatamente naquele dia, naquele horário, porque com certeza ele sabia exatamente a situação que iria se deparar, e sabia exatamente que alguém que morava ali estava precisando da sua ajuda. Alguém que morava ali naquela cidade estava precisando então ser socorrida por ele. E ele chegou ali num momento muito difícil, principalmente para uma pessoa, a mãe. Uma mãe que estava levando um filho para ser sepultado. E vejam bem vocês, essa mulher, ela era uma mulher sofredora. Ela já era uma viúva, já tinha perdido o marido, e agora ela estava diante de uma outra perda que com certeza era mais difícil e mais doída do que a primeira perda. Ela havia perdido o filho. E eu sempre falo que essa questão da relação com os nossos filhos é uma coisa muito séria, quando de repente nós temos que perdê-los, quando a vida realmente termina para eles e a morte vem ceifá-los. Isso aí é uma das coisas dificílimas para qualquer um de nós, até porque é muito impactante a perda de um filho. Nós não esperamos que isso aconteça. Sempre nós imaginamos e achamos que nós morreremos primeiro que os nossos filhos. Nós nos preparamos, nós procuramos nos estruturar,
para poder deixar os nossos filhos encaminhados, porque sempre em nossa cabeça nós estamos condicionados a essa ideia que nós vamos primeiro que os nossos filhos. E quando a ordem das coisas se altera, traz muito trauma, traz muito sofrimento, traz muito choro, muita tristeza, muita angústia. E era exatamente isso que estava acontecendo com aquela mãe. Ela estava angustiada com essa perda, ela estava em desespero. E Jesus foi visitar aquela cidade. Só que junto com ele foi um grupo de pessoas, um grupo que andava com Jesus, pessoas que tinham experimentado bênçãos, pessoas que tinham sido abençoadas, pessoas que através de um encontro com Jesus receberam algum tipo de milagre em suas vidas, pessoas que eram agradecidas e que costumavam também acompanhar Jesus nas suas andanças, nas suas caminhadas, nas suas idas e vindas nas cidades da Judéia. Essas pessoas sempre acompanhavam Jesus, porque elas estavam agradecidas e tinham um prazer imenso de poder então estar ao lado de Jesus. Só que quando Jesus foi até a cidade de Naim, aquela cidade só tinha uma entrada e uma saída. Era uma estrada que era íngreme, uma subida ou uma descida. A cidade ficava assim como que em cima de um morro, e as pessoas, para poder chegar até lá, tinham que subir uma ladeira enorme da estrada que dava acesso à cidade. E quando Jesus chegou ali, claro que ele estava ao pé da estrada, e ele começou a subir, e de repente descia, vinha lá do alto da cidade, um grupo de pessoas que traziam um rapaz morto, todo enfaixado, sobre um caixão. Não era um caixão elaborado como esses que nós conhecemos hoje. O caixão era feito de zime, era alguma coisa feito de cipó que as pessoas teciam e procuravam fazer esse caixão de vime, melhor dizendo. Era ali que eram colocados os seus mortos, e as pessoas então traziam para serem sepultados nas cavernas que ainda hoje existem ao redor dessa cidade. E quando Jesus subia com aquela multidão que o acompanhava, pessoas alegres, pessoas contentes, pessoas felizes, eles até cantavam hinos quando acompanhavam Jesus, e de repente eles se deparam com uma outra multidão, uma multidão que vinha do lado oposto, totalmente diferente da multidão que acompanhava Jesus, composta de pessoas tristes, pessoas que choravam, pessoas que lamentavam. E no meio daquele grupo de pessoas que acompanhavam o rapaz que havia morrido, havia uma pessoa que sofria mais, que chorava mais do que todo mundo, que era exatamente a mãe que não estava suportando aquela perda, a mãe que estava realmente em desespero por causa da perda daquele filho. Ela estava inconsolável. E Jesus então, quando subia a ladeira, ele deveria se afastar e deixar com que o cortejo fúnebre passasse, mas ele fez questão de atrapalhar o enterro. Fez questão de atrapalhar o enterro e se aproximou do caixão que era feito de vime, e diz a Bíblia que ele tocou naquele esquife, ele parou, ele segurou o caixão. Houve protestos de todos, as pessoas protestaram por causa daquela atitude de Jesus, protestaram porque aquilo não era de bom tom. O certo era deixar o cortejo fúnebre ter a preferência, o certo era todo mundo se afastar para deixar o enterro passar. Você ter que simplesmente atrapalhar um cortejo fúnebre, atrapalhar um enterro, era alguma coisa que podia soar com um desrespeito para o morto, um desrespeito para a família, e culturalmente falando, aquilo era uma verdadeira ofensa. Mas Jesus foi lá e parou o enterro. Debaixo dos protestos, das reclamações, ele foi lá e parou todo aquele cortejo. E ele se aproximou da mãe, e diz a Bíblia que ele se moveu de íntima compaixão. Diga glória a Deus. Ele sofreu, Jesus. Ele ficou compadecido quando viu aquela mulher no desespero, na aflição dela. Ele se compadeceu daquela mulher, com certeza, assim como deve estar se compadecendo de muitas mães que estão me ouvindo hoje. Muitas mães que de repente perderam os seus filhos, não para a vida, mas que de repente perderam os seus filhos para as drogas,
para os vícios. Muitas mães que não conseguem conciliar na sua cabeça a ideia de que aquela criança tão inocente, tão inofensiva, que um dia ela amamentou e que esteve nos seus braços, de repente se tornou um adulto tão violento, tão agressivo, que de repente pode até mesmo estar encarcerado em função de não ouvir conselho de mãe, de não ouvir conselho dos seus pais, e de repente hoje está tendo que pagar uma pena em função de não ouvir conselhos. Quantas mães estão sofrendo hoje esse tipo de separação? Quantas mães estão padecendo por essa perda em vida de filhos que trilharam caminhos realmente difíceis, caminhos que têm gerado choro, desespero, preocupação, tristezas, angústias? Eu digo para você que com certeza Jesus está se compadecendo em ver tantas mães nessa situação, nesse estado. Mas aqui na Bíblia, ele de uma forma específica se compadeceu daquela mãe, e ele ficou tão comovido que ele se aproximou dela e disse essas palavras a ela: não chores. De uma forma tão carinhosa, ele disse: não chores, falou para ela, e ela estava se acabando em chorar. Meus irmãos, talvez era isso que você precisava ouvir de Jesus nesta noite. Precisava ouvir ele dizer para você não chorar. A senhora que é mãe, que tem chorado, que está chorando, Jesus diz para você: não chore. E ele não somente diz não chore, mas ele tem, como Deus, o poder de fazer com que o seu choro possa cessar. E o que ele pode fazer para que esse choro venha de fato cessar? Com certeza é fazendo, operando aquilo que só ele pode operar, é fazendo aquilo que só ele pode fazer. Eu não sei o que se passa. De repente a senhora tem chorado porque tem convivido com a desunião dos filhos, tem chorado porque tem se sentido abandonada, se sentido sozinha. De repente seu filho se tornou aquele filho que só a visita no dia das mães ou no dia de Natal. Fora disso ele é totalmente indiferente, e essa indiferença lhe machuca, essa indiferença lhe maltrata, essa indiferença lhe causa sofrimento, essa indiferença tem lhe feito chorar. Só você sabe as razões pelas quais de repente a senhora tem chorado. Nesse caso, essa mãe estava em aflição, e Jesus chegou carinhosamente e disse: não chores, para ela. Só que era difícil, parecia um contrassenso pedir para alguém não chorar numa situação daquela. Parecia alguma coisa fora de ordem chegar com alguém que perdeu um filho e dizer: não chores. Mas quando ele disse isso, ele falou porque ele, Jesus, sabia o que ele podia fazer. Ele sabia que ele é Deus, que ele pode todas as coisas, que ele tem poder para operar milagres, que ele tem poder para mudar as coisas, para mudar as situações, para fazer com que a tua vida mude, para fazer com que o teu filho mude, para fazer com que as situações de tua vida sejam modificadas. Ele sabe que pode fazer isso. E diz a palavra que depois então que ele disse essas palavras para a mãe, ele se aproximou do rapaz morto e mandou simplesmente o morto se levantar. Disse ao morto para que ele se levantasse. Ordenou que a vida voltasse ao rapaz. Ordenou que o rapaz ressuscitasse. E quando Jesus Cristo deu a ordem, a vida voltou para o rapaz. Ele então, depois de vivo, foi entregue para a sua mãe. E com certeza, aquela situação que era uma situação de tristeza, transformou-se em uma situação de alegria e júbilo. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou na história daquela mãe, entrou na história daquela família. Diga glória a Deus. Meus irmãos, é exatamente isso que eu quero concluir dizendo para vocês. É preciso deixar Jesus Cristo entrar na nossa história. Nós precisamos então deixarmos que Jesus entre na história da nossa própria vida, entre na história da nossa casa, entre na história da nossa família. Porque quando nós permitimos que Jesus Cristo entre na história da nossa casa,
entre na história da nossa família, nós não temos nenhuma dúvida que tudo aquilo que tem gerado tristeza, tudo aquilo que tem gerado angústias, tudo aquilo que tem gerado, quem sabe, uma atmosfera dentro da sua casa, dentro do seu lar, pesada, sem saída, alguma coisa complicada e difícil, onde você possa achar que não tem como ser feliz, não tem como sorrir, em função dos desencontros, dos desacertos, das angústias e das dificuldades. Eu posso afirmar e garantir para você, quando Jesus Cristo entra na história das nossas vidas, quando Jesus Cristo entra na história da nossa família, as coisas se modificam sim, mas se modificam para melhor. Por quê? Porque Jesus Cristo tem poder para operar milagres, para fazer maravilhas e para fazer as modificações que só Ele pode fazer. E quando eu digo isso para você somente para fortalecer uma ideia. Não importa qual seja a razão dos teus problemas, não importa quais sejam os motivos das tuas lágrimas, não importa quais sejam os motivos das tuas angústias, das tuas preocupações, dos teus medos, das tuas inseguranças, não importa, porque o poder de Deus é maior do que todas essas dificuldades. Porque o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida alguma, opera as modificações que você precisa, que você necessita. Jesus tem poder para modificar as coisas. Jesus tem poder para mudar a realidade das famílias, para poder mudar a realidade da tua casa. Jesus tem poder para poder mudar e transformar teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, e muito especialmente nesse dia, poder mudar teu filho. Talvez você tenha chorado, talvez de repente ele não tenha dado muitas alegrias para você. Talvez esse filho, essa filha tenha sido um grande instrumento de preocupações, de tristezas, de angústias, mas não o rejeite, o ame, continue amando de verdade e ore a Deus, peça a Deus, implore pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, implore pela compaixão de Jesus, que é Deus Todo-Poderoso e que pode todas as coisas. E eu tenho a certeza que se a senhora mãe orar por esse filho, pedir por esse filho, implorar a compaixão de Deus, para que o Senhor venha alcançá-lo e venha libertá-lo, eu tenho a certeza que o milagre pode acontecer, e tenho a certeza que da mesma forma como as lágrimas dessa mulher se tornaram realmente em lágrimas de riso e de alegria, da mesma forma Jesus pode fazer essa transformação na sua vida, fazendo com que as razões, os motivos, as situações que tem feito você chorar, se torne realmente em risos de vitórias, operado pelo Deus Todo-Poderoso, em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, e esperamos as respostas de vitória. Então nesta noite, eu oro a Deus, para que Deus possa abençoar as mães que não estão felizes, a mãe que não sabe o que é felicidade. Peço a Deus que Deus possa abençoar aquela mãe que teve um dia muito triste, porque de repente o filho não está morto fisicamente, mas de repente está morto espiritualmente. Essa mãe que de repente sofreu perdas em vida desse filho, que Deus possa ter misericórdia, que Jesus Cristo possa ter compaixão, da mesma maneira como Ele teve compaixão dessa mãe que morava em Naim. Que Ele possa ter compaixão das mães que sofrem, das mães que choram, e possa então derramar de uma bênção muito especial, fazendo com que as situações se modifiquem pelo seu poder. Amém? Portanto, que possamos orar sim. E você que porventura está aqui nesta noite ou me ouvindo, que de repente ainda tem a sua mãe, procure valorizar em vida.
Porque tem muita gente que só valoriza a mãe quando morre. Só sabe valorizar quando ela está dentro de um caixão, que fica fazendo uma situação de desespero, fica descontrolado, querendo ser enterrado junto, quando a mãe não pode ver mais nada, nem ouvir mais nada. Valorize agora, enquanto está vivo. Seja carinhoso, seja afetuoso, seja compreensivo, seja paciente com a sua mãe. Ainda que ele esteja velhinho, que às vezes não esteja entendendo muito bem as palavras, tenha paciência, valorize. Por quê? Porque se você aprender a valorizar a sua mãe e honrá-la como manda a Bíblia, você vai ser abençoado. Se você não é um bom filho, você não será abençoado, diz a Bíblia. A Bíblia diz que um dos mandamentos com promessa de Deus é esse: honrar pai e mãe. E quando a pessoa honra o seu pai, honra a sua mãe, a promessa do mandamento diz que tudo corre bem, tudo dá certo para a gente. Quando você não valoriza, quando você não honra, quando você se torna aquele filho impaciente, respondão, que não obedece, que não respeita, que não tem atitude de carinho, de afeto, se prepare, porque você não vai ser abençoado. É a Bíblia quem diz isso, é a palavra que fala isso. Então não deixe para ser carinhoso ou atencioso somente no dia das mães. Procure dar essa atenção e esse carinho, esse afeto nos 365 dias do ano. Procure fazer exatamente assim, porque tem filho que é grosso, que é mal educado com seus pais, e que depois acha que pode resolver todo um ano de má educação, de grosseria, dando um presentinho para a mãe. Não é assim que se resolve as coisas. É importante ser carinhoso, é importante ser afetuoso, é importante valorizá-la enquanto ela está viva. Agora ela precisa de carinho, agora precisa de afeto, precisa de atenção. E quando você consegue, sem dúvida alguma, retribuir à sua mãe esse carinho e esse afeto, a Bíblia diz que você é abençoado. Diga glória a Deus. Que as coisas dão certo para você, que as portas se abrem para você. Mas se você, porventura, é um mau filho, grosseiro, desprovido de qualquer carinho, de qualquer afeto, você entra em maldição, as coisas dão errado, você perde a bênção de Deus. Então procura ser atencioso, procura ser carinhoso, para que você possa de fato ver a promessa de Deus se confirmando na tua vida, fazendo com que as portas se abram, fazendo com que a sua vida seja uma vida abençoada, uma vida que dê certo, pela bênção de Deus, como resultado de ter honrado mãe, de ter honrado pai, e de ter tido, sem dúvida alguma, um comportamento cristão, dirigido e orientado por aquilo que fala Deus, através da sua palavra. Amém? Pensa nisso, e que Deus abençoe você, e abençoe toda a sua família, no nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Que a tua bênção venha alcançar essas vidas, venham alcançar o lar dessas pessoas, que todos os problemas, todas as dificuldades sejam repreendidas pelo poder de Deus, no nome de Jesus, e que todos os nossos telespectadores sejam abençoados pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.